programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre ações na Câmara de Santos e direito tributário. Nossos convidados, Bruno Orlandi, vereador de Santos, e Galderize Fernandes Teles, advogado tributarista, juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela presença. Bruno, como você avalia o resultado das eleições para deputados federais e estaduais? Barroso, uma alegria estar aqui no programa, uma satisfação enorme esse convite, estar aqui podendo falar um pouquinho do nosso trabalho e da política aqui na cidade, na Baixada Santista. Eu avalio positivamente, eu acho que nós tivemos um crescimento, um número maior de deputados federais agora representam a nossa cidade e a Baixada no Congresso Nacional. No âmbito estadual, nós sabemos que o Estado de São Paulo vem numa crescente e precisa continuar avançando. Então, representantes do Estado de São Paulo na Assembleia Legislativa também fazem uma diferença para que a nossa cidade possa continuar na vanguarda de todos esses acontecimentos. Qual a sua visão da importância, do pessoal da região, do povo da região, votar nos candidatos da região? Quando a gente tem candidatos da região sendo eleitos aqui na região, nós estamos colocando representantes ali que conhecem e podem lutar para melhorar os nossos desafios. Então é importantíssimo que os eleitores, os munícipes aqui da nossa cidade de Santos e na Baixada Santista deem força e façam eleger aqueles representantes da região, porque com isso nós teremos muito mais força para evoluir toda a nossa cidade e nossa região da Baixada Santista. Sem contar, Bruno, que a gente pode cobrar, que a gente encontra esse representante nos restaurantes, na praia, nos eventos, né? Exatamente. A gente pode cobrar, pode dar opinião, né, sobre... Tem que cobrar aquele que está ali para fiscalizar e para nos representar. Esse é o caminho. Isso mesmo. Ô, Teles, tudo bem? Tudo bem. Teles, como é que estrutura e as atribuições do Tribunal de Impostos e Taxas? Olha, primeiramente queria agradecer aqui o convite, a oportunidade de estar aqui com o representante do Poder Municipal. Nós não temos uma cultura de falar para o jovem advogado que existe uma oportunidade dele trabalhar e desenvolver fora do contencioso judicial. Você sabe qual é hoje o congestionamento que nós temos contencioso judicial no Brasil? Mais de 90%. Sabe o que isso quer dizer? Um juiz hoje, ele recebe 100 processos por dia. Sabe quanto eles têm capacidade de julgar? 8. Em quanto tempo isso vai ser resolvido? Nunca. Nós estamos em um círculo vicioso, determinados a um insucesso. E o contencioso tributário, que é o Tribunal Administrativo, no caso o TIT é o maior de todos os estados, porque nós temos um estado muito pujante, com a força econômica, estamos falando aqui dos representantes no âmbito legislativo, muito forte. Mas nós temos aqui o Conselho também Municipal em Santos, que julga ISS. Nós temos o CARF, que está na mídia todo dia julgando bilhões das maiores empresas do Brasil. Tudo isso que é julgado no contencioso administrativo pode evitar de ser levado ao contencioso judicial. E por pessoas que têm a sensibilidade do dia a dia, como estavam falando aqui da importância de ter o deputado da cidade. Aquele julgador que sabe o que é a construção civil, que sabe quais são os percalços de uma cobrança de ISS complementar. E não aquele juiz que, por mais capacidade que tenha, por mais qualidade que tenha, não vai ter a sensibilidade de realizar essa análise de uma maneira tão específica. Então, a estrutura do Tribunal de Impostos e Taxas, nós temos hoje 10 câmaras ordinárias, em segunda instância, da qual participo de uma dessas câmaras, a quinta. Temos uma estrutura
de Câmara Superior, que unifica o entendimento, e temos várias delegacias, inclusive uma aqui em Santos. Então, é uma oportunidade, inclusive, de trazer uma mensagem. O Tribunal Administrativo, em qualquer esfera, ele é importante, inclusive, para o sistema de jurisdição, para a gente diminuir essa loucura que é o congestionamento judicial. Parabenizar aqui o Dr. Teles pelo trabalho desenvolvido. O Tribunal de Impostos e Taxas é uma grande referência no estado de São Paulo, porque traz uma economia significativa. Você tem uma celeridade também muito proveitosa para o empresário e para aqueles que querem fazer um trabalho bem feito, porque você acaba resolvendo no âmbito administrativo celeumas maiores que poderiam ser judicializadas, trazendo uma insegurança jurídica muito grande, porque demora a ser resultado, é dinheiro do investidor, é dinheiro do empresário. Então, ações como essa fazem toda a diferença. Então, quero registrar aqui, por favor, mande nosso abraço ao presidente do tribunal, porque, de fato, o trabalho que vocês desenvolvem é fantástico para todos nós paulistas. Nós temos as duas facetas, né? Tudo aquilo que é resolvido no Tribunal Administrativo, ou aquilo que é levado para o judicial, mas com a qualidade melhor. Já vai meio que pacificado, né? Adiantado, pelo menos. Muito. E os julgamentos administrativos servem muito de baliza para os julgamentos judiciais. Com certeza. Isso aí, muito bom, excelente. Eu, pelo menos, não sabia, estou aprendendo mais uma com o nosso programa, né? Ô, Bruno, como o seu gabinete atua no acolhimento aí das demandas dos munícipes? Vocês têm assessor, tem um escritório na própria Câmara, na própria prefeitura, como funciona? Vamos lá, Barroso. Na verdade, a gente tenta atuar de todas as maneiras possíveis. A gente tem o gabinete na Câmara Municipal, que está sempre aberto a todos os munícipes. A fiscalização em loco. Essa semana, por exemplo, eu estava indo almoçar no centro da cidade e aproveitei para, no caminho, já fiscalizar a segunda fase de obras do VLT. Então, o tempo todo em loco na rua, verificando as demandas, visitando entidades, entendendo as dificuldades, inclusive, do terceiro setor. Todos aqueles que queiram nos contatar, é só entrar diretamente na internet, você digitar no Google, você vai encontrar o nosso site, você vai encontrar o Instagram, você vai encontrar o Facebook, e em todas essas ferramentas digitais você consegue nos contatar. Atrás dessas ferramentas existe um assessor de imprensa, existe um assessor legislativo que vai recolher essas demandas todas, transformar em requerimento, indicações, ou eventualmente, se for o caso, inclusive convidando esse munícipe para ir até o gabinete para que a gente possa entender com mais especificismo qual é a sua demanda, qual é a sua dificuldade, que a gente possa resolver de maneira coletiva em prol do bem comum. A maioria dos casos, eu sei que pedido de emprego, poda de árvore, a gente não pode fugir. Mas tem algumas propostas interessantes, né? E são propostas que podem se tornar um projeto de lei, um requerimento para a Câmara debater, discutir, ou até para o prefeito, né? Eu acho que é importante, né? Os cruzeiros estavam parados em todo o Brasil, é um setor da economia que gera muito emprego, que faz girar de sobremaneira a economia local e até nacional, por toda a grandeza do Porto de Santos, né? Aqui nós temos o maior terminal de cruzeiros de todo o Brasil, e dentro de um trabalho na Câmara Municipal, vindo do clamor da sociedade, nós conseguimos a liberação. Foi a primeira manifestação no Brasil em prol da liberação dos cruzeiros e, obviamente, depois com outros políticos chegando, com outros setores importantes da sociedade dando eco a esse clamor, nós conseguimos a volta. Então, é um trabalho de fiscalização, é um trabalho de proposta legislativa, mas também é um trabalho de pressão política para que alguns órgãos possam exercer ou, eventualmente, autorizar o funcionamento de alguns setores para que a gente possa ter uma economia pujante, ter uma geração de emprego, sim, e aí, de maneira indireta, auxiliar aquele que está desempregado, para que a gente possa ter um crescimento maior da nossa cidade. Muito bom. Vamos para o nosso intervalo, logo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje temos como convidados Bruno Orlandi, vereador de Santos, e Calderize Fernandes Teles, advogado tributarista e juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Estamos falando sobre ações da Câmara Municipal de Santos e direito tributário. Teles, de acordo com as alternativas que existem hoje, quais as vantagens e desvantagens dos regimes de tributações, principalmente para as construtoras? Bem, falar de tributo hoje é você falar de precificação. Não há possibilidade de você atuar no mercado sem pensar na carga tributária que você possui. Tanto é que a cada ano eleitoral que nós temos, a cada período, a reforma tributária é um dos grandes pontos. Como vamos ter dinheiro para fazer os investimentos que cada um dos pontos de vista inserem, se não na economia e na reforma tributária? Não tem como. Então, pensar hoje em ter um negócio é você ter conhecimento da sua carga tributária. E o conhecimento da sua carga tributária ela é volátil.
A empresa, ela é inserida, o seu programa tem 4 anos, certamente a forma que você teve no primeiro ano e a forma que você tem no 4º ano já mudou. A incorporação, o crescimento, aonde você tem a possibilidade de reverberar a sua voz, cresceu. A mesma situação acontece com a empresa. Muito natural você começar uma empresa e vir para um Simples Nacional, onde você tem um limite ali aproximadamente R$400 mil para fazer tipo de arrecadação e fica naquela amoldação de Simples Nacional. Mas vai chegar um momento que o Simples Nacional não vai te atender. Você vai precisar pensar em uma outra estrutura, porque seu crescimento é outro, o seu mercado é outro e você não consegue mais ser abarcado. Temos então 2 outros tipos de regimes, lucro presumido e lucro real. O lucro presumido você não tem uma possibilidade de fazer créditos e débitos, já no lucro real você tem. Então tem que tirar uma foto, tem que se analisar e verifica o que é que vale a pena. Então o melhor não existe de uma maneira geral. O melhor, ele é individualizado de acordo com cada necessidade. E essa necessidade e realidade tem que ser verificada caso a caso. Muito bom. No caso, a nossa construtora e algumas que eu conheço aqui trabalham com lucro presumido. Talvez pela facilidade de informação. A gente paga o tributo e tem que fazer menos... menos documentos, talvez, né? Verdade. Tem que provar menos o lucro. Você paga, entrou o capital, você paga. Não tem questionamento. Verdade. Ou seja, as suas despesas não geram crédito e você tem um imposto de renda que não gera dedução. Porque se você está no lucro real, você pode passar o ano inteiro sem pagar nada de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, porque a sua empresa deu prejuízo fiscal. E prejuízo fiscal não quer dizer prejuízo financeiro. Para quem tem imóvel, patrimônio de afetação, então, é uma economia enorme. Você está falando de uma obra com VGV de 100 milhões, nós estamos falando em 3 milhões. Uma obra de VGV de 200, estamos falando em 6 milhões. Quer dizer, é uma coisa que tem que ser analisada com critério pelo contador e com o escritório de advocacia para dar o suporte, né? Perfeito. Você está falando de uma linha. É. Quantas linhas a gente pode identificar hoje que você tem no lucro presumido e que você não pode tomar de proveito? Mas é caso a caso. Não quer dizer que toda empresa que migrar para o lucro real vai ter um tratamento melhor. Tem que realmente ser verificado. O ponto que eu acho que vale a pena a gente deixar aqui para o segmento é que a acomodação de uma escrituração mais simplória, como é o lucro presumido, ela não quer dizer o melhor regime de tributação. Claro. Então é preciso abrir o horizonte e realmente ir à vírgula de quanto isso representa no final do mês. Isso mesmo. O Bruno, qual a lei de uso e ocupação de solo, assim, que envolve o nosso segmento, tem um arquiteto, inclusive já veio no nosso programa polemizando, dizendo que os pobres vão ficar mais pobres e que os ricos vão ficar mais ricos, porque vão poder comprar, através de outorga, construção em determinados lugares. Eu queria que você falasse, não especificamente da lei, mas como está o andamento na Câmara? Já teve alguma votação? Como é que está esse andamento? Vamos lá, Barroso, não teve ainda nenhuma votação na Câmara, tá? A lei de uso e ocupação do solo, ela é sempre uma lei muito esperada, né, pelos construtores, pela população de maneira geral, tanto que, para que ela seja realizada, nós já fizemos, antes mesmo de ir à votação na Câmara, 4 audiências públicas. A última agora nós realizamos em junho de 2000, em junho iniciou-se de 22, a última foi agora em outubro, no início do mês, e o objetivo é que a gente possa discutir junto à população os avanços da lei de ocupação do solo. É uma lei que está ali para ser bom para o cidadão. Então, ela é discutida em audiências públicas, ela é discutida na Câmara Municipal. Depois das audiências públicas, vai a votação por 2 oportunidades para depois retornar e a sanção do prefeito, né, do chefe do Poder Executivo. Inclusive, deixar claro que eu participei de 5, 6 reuniões junto com a secretária de Obras e Planejamento, com o secretário de Desenvolvimento Urbano e várias pessoas, e eu não vi nada disso que afetasse tanto, assim, principalmente a parcela dos menos favorecidos. Eu, sinceramente, não vi. O que a gente conversou muito foi o ajuste dos problemas de interpretação dos projetos, né? No micro, pelo menos, né? Eu não sei se foi feita alguma alteração, mas, no meu ponto de vista, eu não vi nada que afetasse esse segmento e nenhum benefício para os empresários para poder pagar, mas é o que estão falando aí, de forma, na minha opinião, sem muito sentido, né? Teres, antes do nosso intervalo, fazer mais uma pergunta. Código de Santos, de cobrança em relação a tributos, né? ISS. Queria que você falasse um pouquinho de ISS da Constituição Civil,
aqui se está alinhado com o que determina aí o artigo 148 do Código Tributário. Imagina falar mal de uma legislação municipal com representante do poder municipal à mesa, né? E isso não vai virar debate, nós estamos aqui em segundo turno. Mas ele entrou há pouco tempo, isso aí já tem há 10 anos, 15 muita anos. coisa é lei de iniciativa do Poder Executivo, né? Mas, brincadeira à parte, é sempre bom, importante... Primeiro, o artigo 148, sabe que artigo é esse aqui? Fala sobre arbitragem. O que acontece? O ISS na obra, ele se dá de uma maneira contínua. Você vai construindo a sua obra, pode parar 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5 meses, e o que se tem de previsão, às vezes, nem sempre é o que você determina ao final do fechado do dia. Terminou a obra, tudo que você já pagou de ISS contempla o que era devido, e aí entra o poder de fiscalização. E nós temos aqui um segmento pujante em Santos, né? Basta ver as obras que vêm acontecendo ao redor da cidade, que é um bom sinal, diga-se de passagem, gera uma forte economia e emprego. Eu diria que a legislação municipal e o código, eles se conversam. O CTN é o Código Tributário Nacional. Toda legislação municipal e estadual tem que se amoldar a ele. Se não amoldar, a gente tem um problema de ilegalidade, porque ele é lei complementar. Ele está acima, ele tem uma hierarquia acima de um código municipal. Então, o Código Municipal ele vem para conversar com o CTN. Se ele não conversa, a gente já tem um desajuste. E tanto o municipal como o CTN prevê, olha, eu posso arbitrar o valor. E o que quer dizer arbitrar o valor? Chegar ao final da obra e identificar que o pagamento não foi completo. Verificando que o pagamento não foi completo, ele vai ali e vai fazer essa cobrança. 2 pontos. Tem que ter um procedimento específico para isso, administrativo, e só pode fazer essa cobrança adicional, e aí está a grande situação. Se a sua contabilidade, se a sua escrituração for considerada irregular. O que a gente verifica normalmente nos fiscos te cobro, independentemente de um procedimento específico, independentemente da sua escrituração ser regular ou não. E aí você discute ou não discute aquele pagamento. E o que acontece? Nós tivemos em 2017, para ser mais exato, em março de 2017, um julgamento muito importante, denominado a tese do século, que foi a exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS. 5-4? 5-4, mas foi julgado pelo STF. E em abril de 2021, determinou esse julgamento. Se você retira o ICMS, por que você não retira o ISS? Pacificado não está. Esse julgamento ele veio num período virtual, porque estávamos tendo julgamentos virtuais, estava empatado. À época, o presidente tem um voto favorável e poderia terminar ali o julgamento, mas ele pediu destaque do caso. O que quer dizer destaque do caso? Vamos retirar da pauta virtual e vamos para a pauta presencial. Está para acontecer a qualquer momento e adianto, é uma tese importante que quem não ingressou ainda deveria ingressar, porque certamente vai ter modulação de efeitos. Que resumindo aqui o nosso tempo para ir para o intervalo, acredito, modulação de efeito é quem ingressou com a discussão tem direito a repetir os últimos 5 anos, a recuperar os últimos 5 anos. Mas ingressou antes de sair a decisão? A decisão ainda não saiu. Então, tem que entrar antes. Tem que entrar antes. E antes é agora. Quem ingressar depois, possivelmente só tem direito a esse período futuro, esquecendo todo o passado. 5 anos. Pacificado não está, mas é um bom caminho. Ótima dica, ótima dica. Então vamos pular o intervalo e vamos direto, viu? Ô Bruno, o que precisa ser feito na sua ótica para voltar a desenvolver o centro de Santos? Marroso, esse é uma visão muito peculiar minha. Eu acredito que nós temos... Vim até falando outro dia, peguei um motorista de aplicativo aqui, está pegando um transporte até aqui, e conversando com ele sobre o centro de Santos, muito foi falado sobre a questão cultural e a questão turística. Quando a gente fala na cidade de Santos, é uma cidade que tem uma história em todos os cantos. A gente fala da Bolsa do Café, da Carlos Bonifácio, do Porto de Santos, enfim, do próprio Monte Serrat. Nós temos inúmeras estruturas aqui vinculadas ao turismo. E o turismo tem uma relação muito estreita com a área cultural. Qual é a grande vantagem? Investir no centro de Santos através do turismo. E como é que isso funcionaria na prática? Já existem trabalhos no governo federal, e eu luto muito por isso, uma das bandeiras que defendo, que a nossa temporada de cruzeiros aconteça o ano inteiro e não pontualmente só na temporada de verão. Por quê? Porque a gente tem um litoral muito extenso aqui na costa brasileira, onde você tem só o ano inteiro. Então, os navios de cruzeiro poderiam tranquilamente funcionar o ano inteiro no Brasil. E isso faria com que inúmeros turistas viessem para cá durante todo o ano. Então, para começar, o centro de Santos teria que ter um trabalho voltado à área turística todo o ano.
Por outro lado, eu vejo com muito bons olhos incentivo fiscal para que universidades fiquem no centro de Santos. Por quê? Uma universidade aqui de Santos chega a ter 10 mil alunos. 10 mil alunos que se renovam a cada 5 anos no máximo. Quando a gente fala de 10 mil alunos frequentando determinada localidade todo dia, a gente tem incremento de restaurantes, de bares, de motoristas de aplicativo, de táxi, de transporte público. Você faz girar a economia local. Então, você leva nova vida àquela localidade. Lógico que habitações são importantes. A gente sabe que falta espaço físico no município para construção. Mas eu trabalharia com esses 3 pilares: turismo, universidades, trazendo mais público e, obviamente, com incentivos para que vão até lá, e também com a construção civil, com novas habitações. Se a gente conseguir esse tripé, eu creio que o centro de Santos possa ser revitalizado e trazer cada vez mais pessoas e vida a essa localização. Muito bom. Ted, vamos ver se em 1 minuto você consegue explicar para a gente, né? A tabela de mão de obra do custo da construção civil, do CUB, né? Ele reflete o valor da mão de obra da cidade. Como adequar essa situação? Existe uma tabela regional, né? O Sindusconto conta uma tabela de mão de obra e materiais que formam o CUB, custo unitário básico da construção civil. Então, a gente queria saber se ela se reflete, se ela representa o valor praticado em Santos e o que é possível ser feito. Vamos lá, 1 minuto. Toda padronização ela é um desafio, porque quando a gente padroniza, a gente tem que levar em consideração as diferenças. Construir no centro não é a mesma coisa de construir perto da orla de Santos, onde você tem ali um problema difícil, quando você tem marés mais altas aqui, a água até chegar a atingir regiões ali subterrâneas de garagens. O valor de você construir numa área que tem mangue, Santos é quase a pizza da Itália, né? Porque muitos prédios aqui inclinados, né? Eu fiquei até admirado com a arquitetura que nós temos aqui, peculiar, né? Para dizer assim, mas segura, porque o solo é diferente. Nós temos ali uma expertise e um grau de necessidade de gasto diferente. Não é o mesmo valor. Então, está adequado? Dificilmente estará, porque cada região tem a sua peculiaridade de construção. A expertise dos profissionais serão diferenciadas. O que é que a gente pode fazer? E aí fica um outro ponto para terminar o meu minuto. Verificar se ao final, você precisando, claro, laudado, perícia, CREA, engenharia, se você verificar um descompasso, requerer essa diferença, para que o valor seja em cima do valor efetivo e não do valor estipulado. Toda estipulação ela é uma presunção. A presunção ela pode se confirmar ou ela pode ser infirmada. E para isso a gente tem que levar em considerações as características específicas de cada um e ter o conteúdo probatório específico. Muito bom, bem esclarecedor. Chegamos ao final do nosso programa com uma série de perguntas aí para fazer. Quero muito agradecer ao Bruno, ao Teles pela presença, quero agradecer a audiência aí do nosso telespectador e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento: Ingeplus Construtora e Incorporadora.